Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para você. Amém? Está animado para estudar a Bíblia? Glória a Deus. Nós vamos então hoje começar no livro de Números, tá? Capítulo 1. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, seja gentil e convida a pessoa perto de você para ler Números capítulo 1. Nós vamos entrar nesse livro, nesse estudo que para nós, claro, vamos tirar lições para nós deste livro. Diz assim: no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo seus clãs e suas famílias, contando todos os homens de um a um pelo nome, todos os maiores de idade, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel. A estes tu e Arão contareis segundo os seus exércitos. Estará convosco um homem de cada tribo, que seja chefe da família de seus pais. São estes os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeu; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; e Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os líderes das tribos de seus pais, os clãs dos chefes de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Declararam a descendência deles segundo os seus clãs e conforme suas famílias. E todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim ele os contou no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Nos filhos de Benjamim, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400.
Dos filhos de Dan, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés, Arão e os cabeças de Israel, 12 homens, um de cada uma família. Assim, o total de todos os contados dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra em Israel, foi de 603.550. A tribo dos levitas, porém, segundo a sua família, não foram contados entre eles. O Senhor tinha dito a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar dele será morto. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu esquadrão, segundo a sua bandeira, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Obrigado você que veio para estudar a Bíblia conosco. Estamos começando mais um livro, o livro de Números. Fico feliz de saber que já estudamos o Novo Testamento todo capítulo por capítulo, e no Velho Testamento já estamos em Números, tá? Se Deus quiser, segundo os cálculos que eu fiz, se nós não falharmos muito, no ano de 2033 nós vamos encerrar o estudo da Bíblia toda. Amém? Quem quer estar vivo até lá aí diz amém. 2033, tá? Tem que ter paciência. Mas na verdade, quando eu comecei em 2007, eu não imaginava que a gente ia chegar tão longe, né? Começamos em 2007 e o bom é que estamos estudando capítulo por capítulo, tá? Pena que nós só começamos a gravar o Velho Testamento. Aliás, acho que o final do Novo Testamento, se eu não estiver enganado, tem lá na internet a partir de Apocalipse. Mas eu fico feliz de que vai ficar uma gravação para o futuro, para quem quiser ter aí pelo menos esse primeiro estudo, essa base. Na verdade, não é a nossa intenção, os irmãos sabem, dar um curso de teologia. Para isso seria um outro ambiente e seria muito específico o público que viesse. Esse é um estudo da Bíblia para a igreja toda, né? Então, nós temos desde a pessoa que tem muito preparo, muito estudo, quanto aquele que não sabe sequer ler. Então, é algo muito, muito, muito geral o nosso estudo. Mas, como de costume, eu vou trazer aqui rapidinho uma introdução para o livro. Esse capítulo vai tratar do recenseamento, tá? Um detalhe é que ele leva o nome de Números, é porque você já se deu conta que ele já começa falando números, já começa falando em numeração, em soma. O recenseamento será isso, aliás, foi isso. Um detalhe é que nós não temos o registro nome por nome, notaram isso? Existiam algumas regras que Deus colocou para fazer esse recenseamento. Por exemplo, poderia ser nesse recenseamento entrou quais pessoas de Israel? Quem lembra? Quais pessoas de Israel que foram contadas nesse recenseamento? Nós lemos aqui. Eram homens apenas de 20 anos para cima e que podiam sair para a guerra. Tá bom? Então lá nós vamos ver isso. Então não foi um recenseamento geral da população de Israel naquela época. Deus mandou contar só os camaradas que podiam sair para a guerra. Mas você que está estudando a Bíblia sabe por quê. Porque Israel daqui a pouco vai entrar na terra prometida, vai tomar posse de Canaã. Mas quando eles chegassem lá, eles iam encontrar resistência. Então Deus não avisou para eles: olha, vocês vão ter que guerrear lá não. Mas Deus avisou: conta o povo para mim
eu quero saber quantos homens tem de 20 anos para cima que pode sair para a guerra. Ou seja, pode ser que tinha alguém que tinha 20 anos, 30, 40, 50, mas tinha uma deficiência física e não podia sair para a guerra. Por isso que aqui está escrito, homens de 20 anos para cima que podiam sair para a guerra, tá bom? Então fica claro isso. De acordo com os estudiosos, se fossem somar crianças, mulheres e velhinhos, pessoas que não caíam nesse perfil que Deus aqui estava exigindo, a população de Israel somaria de 2 a 5 milhões de pessoas. Esse é o cálculo, tá bom? De 2 milhões a 5 milhões de pessoas, segundo os especialistas. E é verdade, aqui só está procurando homens acima de 20 anos e que fossem bons, tivessem condições para sair para a guerra. Como eu disse, poderia ter 20, 21, 22, 30. Mas se ele tivesse alguma deficiência, ele era descartado deste recenseamento, tá bom? Bem, o nome do livro eu não coloquei ali, mas ele leva o nome de Números, porque de fato ele vai tratar de recensear o povo, de numerar, separar por nome, como nós vimos aqui. Como eu disse, nós não encontramos neste capítulo os nomes. Mas você já imaginou também, se tivesse registrado na Bíblia, o nome de 605.550 homens? Quanto livro não necessitaria? Mas na verdade o registro foi feito nome por nome. A gente sabe disso, tá? O autor desse livro, irmãos, é aceito entre os estudiosos da Bíblia, é aceito como se fosse Moisés. Mas não há um registro claro para dizer que foi Moisés, tá bom? O conteúdo, irmãos, desse livro são as peregrinações de Israel. Isso aqui vai contar para nós um longo tempo da caminhada de Israel no deserto, antes de entrar na terra prometida. E também, entre parênteses, eu coloquei o andar com Deus, porque o que nós vamos transferir para nós aqui, para entendimento, para compreensão, para tirar lição para a nossa vida, é que o livro de Números vai tratar muito do andar com Deus. O povo vai caminhar, o povo vai andar no deserto, dirigido por Deus, e vocês vão ver que essa obediência bonita do capítulo 1, ela não vai até o final do livro, não. Você vai ver que o livro termina dizendo para nós, aliás, esse capítulo terminou dizendo para nós aqui, assim, verso 54, assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Que bom seria se durante todo o livro a gente encontrasse o povo de Israel fazendo de acordo com tudo que o Senhor ordenou a Moisés, porque não é isso que acontece. Se eu não estiver enganado, no capítulo 11, capítulo 11, o povo já começa a desobedecer a Deus. Por isso, nós vamos ver nesse livro as peregrinações de Israel, e vamos ver então com isso o andar com Deus. A lição principal do livro é: a incredulidade impede a entrada na vida abundante. A incredulidade vai impedir o povo de Israel de entrar na terra prometida. Isso é sério. Isso nós vamos transferir para nós como lição. A incredulidade impede você. A incredulidade me impede de entrar na vida abundante que Deus tem para nós. A grande realidade é essa para a nossa vida, e é a lição que nós vamos aprender o tempo todo no livro de Números. Bem, esse livro dá para você fazer várias divisões, mas nós poderíamos dividir ele assim mais ou menos, para a gente ter um entendimento, que do capítulo 1 ao 14 vai trazer a velha geração. Quem é a velha geração? Lembra? Vai trazer a velha geração. Depois do 15 ao 20, o povo no deserto. De 21 a 36, a geração nova. Quem é a velha geração e quem é a geração nova? Vamos ver. A velha é a base. É aqueles lá que eu dei, os 12 filhos, né, incluindo 2 netos. Os irmãos lembram quem são 2 netos, né? Na verdade são 10 filhos e 2 netos de Jacó. A velha geração é a geração que atravessou o Mar Vermelho a pé, os adultos, os homens, as mulheres. Essa geração toda vai ficar enterrada na areia do deserto. Quem vai entrar é uma nova geração. Sabia? Aí esse livro vai mostrar para nós, essa velha geração é essa agora, e eles vão caminhando. Na hora que eles desagradam a Deus, Deus vai e decide, ninguém desse povo vai entrar. E aí esse povo fica morto no deserto, e quem entra é uma nova geração.
Então a gente precisa ficar atento nesses ensinamentos da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Que Deus, ele promete, presta atenção, Deus pode ter te prometido alguma coisa um dia, mas nem o fato de Deus ter prometido é garantia que você vai receber aquilo. Eu já vi gente frustrada, decepcionada, porque Deus prometeu, né? A gente até se apega, né? Se ele prometeu, ele há de cumprir. Vigia. Ele prometeu. Arrancou o povo de Israel com a mão poderosa. Mas algumas atitudes do povo de Israel no caminho da bênção fez com que Deus mudasse, sim, a sua ideia. E ele disse: eu não vou deixar esse povo entrar. Esse povo vai ficar aqui no deserto. Tá bom? E olha como Deus, olha que é incrível, que eu queria parar nisso aqui para você ver. Isso é para você aprender. Aquilo que Deus te prometeu depende de você, para ele cumprir. Só de você, de mais ninguém. E quem pensa que ele não volta atrás está enganado. Ele volta. Então a gente precisa de uma frequência, de uma constância na presença de Deus. Falar em Constância, estou com saudade da irmã Maria Constância, viu? Eu tive com ela lá e quis trazer ela para a igreja, e ela me enrolou, mas nós temos que ir lá buscar ela, viu? A irmã Maria Constância. Querida, precisa ficar mais esperto. Tem gente aí usando de autoridade com Deus, porque que Deus prometeu. Vigia, ele prometeu, mas depende de você ele fazer isso ou não. É inacreditável, irmãos. Eu vou falar que é inacreditável porque chega num nível de dificuldade humana de entender. Deus negou a Moisés o direito de entrar na terra prometida. Eu como um líder, eu jamais negaria a Moisés o direito de entrar. E você sabe que Deus foi taxativo: você não vai entrar. O camarada andou bonito o tempo todo. O camarada deu uma bobeira que eu facilmente reconsideraria. Mas para Deus foi o bastante para dizer: você não vai entrar. Querido, você que já leu a Bíblia e lê, deve ler essa passagem, repetir para você ver. Isso é para a gente entender um pouco mais de Deus, que a gente tem dificuldade de entender. Eu vejo gente aí usando de autoridade com relação a Deus, e vigia. Deus é Deus e ele age como ele quer. Se ele determinar, só ele mesmo para mudar aquilo. Então não é o meu choro, não é o meu jejum, não é o meu voto, não é a minha busca que vai fazer Deus mudar. Eu preciso mesmo da graça do Senhor e de encontrar o favor de Deus para ele mudar a minha sorte, mudar a sua sorte. Tem gente que fica resmungando, tem gente que fica depressivo, tem gente que fica aborrecido com Deus por causa das circunstâncias. Vigia, tente mover o coração de Deus com alguma coisa boa que haja em ti, porque na verdade se ele quiser ele não faz, e se ele quiser ele vai fazer. O meu negócio o tempo todo eu tento convencer Deus para fazer por mim, sabia? Sabia ou não? Eu tento convencer. Por que convencer? Porque ele é que decide. Se ele quiser, ele faz. Se ele quiser, não vai. Você acha que adianta eu chegar perto de Deus? O Senhor prometeu. Ele falou: prometi, mas eu não vou fazer. Você bengou comigo? Você está fazendo besteira, coisa errada? Eu prometi, mas eu não vou fazer. Pai do Senhor, irmão, você está bom? Está orando por mim? Você está orando por mim? Então tá bom. Amém? Então, querido, está entendendo? E a gente vai aprender essas lições aqui. Eu queria que você entendesse. De 1 a 14 é a velha geração. É a geração que ouviu a promessa. É a geração que viu o mar vermelho se abrir. É a geração que viu o mar vermelho fechar e matar o exército de Faraó. É a geração que viu Deus na coluna de nuvem e depois na coluna de fogo. É a geração que viu o maná descendo, que viu as codornizes descendo. É a geração que viu a água saindo da rocha. Amém, meu irmão? É a geração que viu Deus operar. Mas eu preciso que você entenda. Sim, você quer um beijo? Deus te abençoe. Amém? Que coisa linda, tá vendo? Então, querido, essa geração velha é a geração que foi grandemente abençoada por ter visto Deus operar tudo isso. No entanto, querido, aquilo não foi o bastante para eles ficarem firmes na fé. É por isso que eu me preocupo comigo e com você quando nós não buscamos experiências com Deus, ter experiência viva com Deus. Porque aquele povo viu Deus operar, viu Deus matar gente, viu Deus operar grandiosamente. Querido, e eu concluo com isso, que nem Deus fazendo tudo isso é garantia de que a minha fé está inabalável. Se eu não dormir de olho aberto na vida espiritual, vou me abalar. Quantos de nós já não abalou porque perdeu algo ou deixou de ter algo? Quantos de nós agora não está angustiado porque talvez desejaria uma vida melhor? Querido, aquele povo viu Deus operar.
e eles fracassaram na fé. Por isso eu te digo, querido, a caminhada espiritual ela é dura, ela é difícil, existe determinação. Eu usei muito um termo aqui na igreja, que eu vou repetir. Se você não tiver a força de um trator no reino espiritual para caminhar, você vai ser parado por qualquer pedrinha no teu caminho. Já viu aquele trator forte lá? Aqueles tratores fortes que derrubam aquelas árvores lá na Amazônia e sai rasgando. Querido, se você não tiver aquela força no reino espiritual, teu pastor vai te barrar, tua pastora vai te barrar, o irmão vai pisar no teu calo, vai te barrar, o irmão vai olhar para tua roupa, vai achar feio, vai te barrar, o irmão vai olhar para o teu nariz e achar que teu nariz é chato ou fim demais, vai te barrar. Querido, o inimigo sabe trabalhar. O povo de Israel viu Deus quase que face a face, porque homem nenhum viu Deus face a face e viveu. Mas aquele povo teve Deus muito mais perto que qualquer outra nação na terra, na face da terra. E eles não conseguiram manter a fé e não entraram na terra prometida. Seja sincero, se você estivesse lá quando Deus abriu aquele mar, e viu a multidão passando a pé, e você passou a pé também, você viu passando, se você tivesse visto tudo aquilo que Deus faz, me diga, irmão, você ia ficar com medo de entrar em Canaã? Não é, Ninja? Não ia, irmão. Você sabe que não. Mas na verdade, para você ver como é que fé é uma coisa incrível, que precisa de ser alimentada. Agora eu vou falar de um negócio aqui que você vai ver lá na frente isso acontecendo. Existe um demônio, já existia, existe até hoje, um demônio terrível, que entra em alguns irmãos da tribo de Israel e da igreja, para poder começar no ouvido de outro, ó. Não existe? Foi isso que fez o povo morrer no deserto. Você sabe o que foi. Cuidado com o irmão do teu lado, não esse aí, tá? Não, você vai falar que eu estou falando para você, eu estou falando mal do irmão. Mas vigia que entre nós, aqui igreja, tem um filho do diabo para ficar no meu ouvido e no seu. Não, não vai não. Aquela terra tem homem gigante. Nós somos igual formiguinha, igual gafanhoto, perder, não vai não. Nós não vamos conseguir. Foi isso que fez aquela geração morrer no deserto. Vigia, querido, eu estou falando de valores espirituais. O demônio é sujo, fez isso lá e faz comigo e com você. Se eu não vi mar vermelho nenhum abrir, eu não vi nada, como é que hoje eu não vou vigiar? Eles viram aquilo tudo e ouviram aquelas palavras desanimadoras e acreditaram, duvidar de Deus. E hoje, querido, eu e você, não chegamos a ver nada do que Deus fez. Nós vemos pela fé, lemos a palavra e ficamos empolgados pelo que Deus fez. A gente quando vê Deus abrir um pocinho para a gente passar, a gente vibra, a gente grita, a gente pula. Querido, muito mais eu preciso estar agarrado com a minha fé arraigada na Bíblia para eu me manter de fé diante dessas coisas terríveis que nós encontramos, tá? Então presta atenção na velha geração que viu Deus operar poderosamente, mas quem vai entrar é uma geração que só ouviu o que Deus tinha falado. Bem, aí eu transmito isso para mim. A geração que viu e ouviu Deus não entrou. Mas uma geração que não viu, mas ouviu outros pregarem para eles, entrou. Então agora eu fico feliz, porque eu não vi também, mas eu escuto outros pregarem para mim. Eis aqui uma pregação que foi contada por outros que escreveram os relatos. Então se aqueles meninos da nova geração que não viram Deus fazer aquilo tudo entraram, eu e você também que não vimos, podemos entrar na terra prometida. Amém, queridos? Vamos lá então, dentro do capítulo. Este livro começa com uma ordem expressa de Deus a Moisés: fazer a soma do povo. Só que não era uma soma, uma contagem, não era um recenseamento, a revelia de qualquer maneira. Ele deveria seguir algumas regras. Primeiro, a contagem deveria ser segundo seus clãs e famílias. Depois, a contagem deveria ser só dos machos, cabeça por cabeça, um a um. Não poderia ser adoidada a revelia. Teria que pegar, por exemplo, de 20 anos para cima, todos os homens capazes de sair para a guerra. Então veja bem, todos os machos, cabeça por cabeça, pelos nomes. Não poderia colocar tipo assim, da tribo de Dan, 30 e tantos mil homens. Não, nome por nome. Foi uma notação rigorosa, irmão. Você imaginou? Antônio, Joaquim, José, um por um,
foi anotado, todos os machos, cabeça por cabeça, pelos nomes. E aí depois, tinha que ser de 20 anos para cima. E depois tinha que ser todos aqueles que podiam sair para a guerra. Não podia ser de qualquer maneira. Amém, queridos? Deu para os irmãos entenderem, amém? Tranquilo? Então nós vamos seguir para vocês entenderem o processo nesse capítulo, como é que é. Para o trabalho de recensear, o trabalho de anotar esses nomes, um por um, homem, do jeito que o Senhor Deus exigiu, ele ordenou também um representante de cada tribo, tá? Cada tribo tinha que ter um representante. E esse representante seria uma referência, né, daquela família para Deus. Eles eram capitães com os quais a terra de Canaã seria conquistada. Mas, lamentavelmente, por causa do pecado, nenhum daqueles homens entrou na terra prometida. Veja bem que bonito quando Deus vai, capítulo 4 ao 16, versículo 4 ao 16, Deus vai ordenar que se levante um representante de cada tribo. Eram homens de referência. A Bíblia chega a dizer aqui, se você abrir sua Bíblia, claro que eu não vou repetir esses nomes um por um, diz assim, verso 4, entrará convosco um homem de cada tribo, que seja chefe da família de seus pais. E Deus deu os nomes. São estes os nomes dos homens que estarão convosco. Verso 5. De Ruben, Elisu, filho de Sedeu. Uma coisa que existe em cada nome ali, e eu não coloquei para você, para não ficar ali grande demais, e aí aumentar mais um slide, eu não coloquei para você, mas na verdade é que cada nome desse tinha um significado relacionado a Deus. Ou eu coloquei ali? Coloquei não, né? E isso aqui, ó, cujos nomes tem quase sempre uma referência a Deus. Cada nome desse, irmão, por exemplo, de Ruben, Elisu, de Simeão, Selumiel, de Judá, Naasson, de Issacar, Natanael, de Zebulon, Eliabe, dos filhos de José, Efraim, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel. Cada nome desse tem uma referência a Deus. Deus é meu amigo, Deus é isso. Cada nome tinha uma relação com Deus. Não é à toa. E tem um nome ali que eu não trouxe para vocês. Tem um que fala assim, que Deus é aterrorizador. Aí eu fico imaginando esses nomes, sendo que eles iam ser cabeças de exército. Imagine para o inimigo, que sabia que Deus tinha feito um desastre terrível por onde ele passou, e saber que tinha um esquadrão, vamos chamar assim, porque o final vai terminar que eles deviam se acampar em esquadrões. Já imaginou que existia uma tribo que o líder era Deus é aterrorizador? Nosso Deus. Já imaginou o que o inimigo ia arrumar? Primeiro que ele já estava morrendo de medo de saber que era um povo que Deus abriu o mar para eles, que Deus venceu inimigos, agora estava chegando. E cada nome tinha uma referência de Deus. Deus é isso. Misericórdia, era um terror, certamente, para o inimigo que ia ser confrontado por eles, tá bom? Então eles eram os capitães, irmãos. Mas é uma pena. Outro detalhe que eu quero que você entenda. Deus aqui deu 12 nomes de líderes, de chefes, de capitães. Com eles o povo de Israel ia lutar suas guerras para entrar na terra prometida. Mas veja bem, Deus chamou eles nome por nome. E a Bíblia me diz que eles não entraram na terra prometida. Existe uma teoria antiga no meio teológico de que a pessoa é destinada à salvação, destinada à bênção, destinada à prosperidade. E quando não tem isso na sua vida, não adianta você nem tentar. Pois eu vejo Deus mudando de ideia o tempo todo, quando o homem desvia dos seus caminhos. Primeiro Ezequiel diz para nós que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele nem quer que ímpio nenhum morra, mas quer que se converta. Mas depois ele mesmo fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, querido, eu queria deixar essa mensagem para você. Nós vamos ver em Números as jornadas do povo de Israel pelo deserto. E eu quero que você veja que o que Deus cobra é uma separação do mundo, é uma vida santa com Ele, como regra para se alcançar a terra prometida, a terra de abundância, a terra de vida.
Então não tem esse negócio que não tem nada a ver. Essa palavra do dicionário nosso tem que fugir, esse negócio que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Eu preciso de uma vida reta, santa com Deus, se eu quiser determinar as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós, tá bom? Bem, a seguir nós vamos ver o trabalho sendo executado, ao serem declarados as tribos por nomes. A Bíblia vai mostrar para nós, no versículo 17 ao 19, o seguinte: que então Moisés e Arão tomaram estes homens, que são os 12, que Deus deu, líderes, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Declararam a descendência deles segundo seus clãs e conforme suas famílias. E todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um. Veja a organização de Deus. Para ele juntar 603.550 homens, ele não pegou aquilo adoidado. Chama um representante de cada uma das 12 tribos. E ali, agora, versículo 17 e 19, mostra que foi declarado a tribo de cada um. O que quer dizer? Esse aqui é da tribo de Ruben, Elisu. Esse é o filho de CDU. Então, esse aqui é o líder. É um líder dessa tribo. Então, uma vez declarada, o que acontece? O recenseamento foi feito dentro da própria casa. Olha como é que Deus é organizado. Cada tribo, Ruben fez a sua contagem, o outro fez a contagem, o outro fez a contagem. Certamente essa contagem foi feita na direção daquele líder de cabeça que levou para Moisés e para Arão. Não é como é que fica tranquila a coisa entender? Mas fala que declararam a sua descendência, a descendência deles segundo os seus clãs e conforme suas famílias. E todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados, nome por nome, um por um. Assim foi feito o recenseamento, tá? Bem, então quando a gente encontra isso, a gente vai ver que logo depois então é feita a contagem. A contagem é feita do versículo 20 até o 43. Me ajuda. Quando eu comecei a ler o versículo 20 a 43, desse jeito, ó. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Quando eu falei isso 12 vezes, seja sincero, o que você pensou no fundo do seu coração? Eu repeti a mesma coisa 12 vezes. Você pensou que era enjoado? Seja sincero, não vamos ficar com bobeira. Esse tem hipocrisia, não presta. Não é chato, esquisito. Talvez você deve pensar, pastor, podia pular isso aqui. Não é? Pode ser sincero. Mas pare e pensa agora. Pare e pensa. Você está lá naquela época. Que os estudiosos imaginam que seja lá para o ano 1400 a.C. Você está lá. Para entrar na terra prometida. Deus fala: eu quero que você faça a numeração de todos os homens de 20 anos para cima que podem sair para a guerra. Deus. Depois Deus vai e chama um líder de cada tribo. Um de cada tribo. E dá essa ordem, começa a anotar. Aí depois de muito tempo de recenseamento, certamente a congregação estava toda reunida. E ali é lido isto que foi escrito. Desse jeito. Desse jeito, dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um. Os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra, foram contados dele, da tribo de Ruben, 46.500. O que aconteceria? É minha família. Aquela é minha família. Eu fui contado, eu faço parte. Querido, se você não fizer uma leitura da Bíblia assim, você vai pensar, não, mas que está enjoado, para que isso? Não é assim? Quem já prestou um vestibular na vida e foi ler a lista lá? O que você queria ver primeiro na lista quando você foi lá? Aquela época que não mandava para a gente por e-mail nem nada. Aquela época que ficava lá no quadro lá da faculdade. Não sei quem fez vestibular assim, mas quem já fez vestibular assim algum dia? Ou já fez um concurso que teve que ler o papel? Ih, pouca gente, né? Hein? Como é que é, Tijona? O que você quer ver primeiro? Tá vendo, querido? Você está entendendo? Tijona falou, primeiro que a gente quer ver o nome da gente. É isso. Então existe um valor muito grande
essa leitura e esse registro repetitivo da família de Dan, foram tantos que podiam aí, e ali no mínimo deve que tinha, na minha foi mais, na sua foi menos. Amém, queridos? Isso é só para você entender. Claro que eu não vou repetir isso aqui, e é claro, quando houver uma lista grande lá na frente de nomes, nós vamos sim dar uma pulada. Mas eu queria que você entendesse, é que dentro dessa contagem, havia também uma organização, é observado uma organização. Primeiro fala o nome da tribo, depois dá um breve comentário sobre aquela tribo e sobre quem era o seu líder, e depois traz o nome dos contados e é repetido o nome da tribo. Presta atenção, ó, dos filhos de Ruben, ou seja, tribo de Ruben. O primogênito de Israel, conforme seus clãs. Ruben era o primogênito, o primeiro filho, tá vendo, ó? Dos filhos de Ruben, o primeiro dos filhos de Israel, conforme os seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um, e o nome de todos os homens de 20 anos para cima, todos usados para a guerra. Aí repete, foram contados da tribo de Ruben, segunda vez, 46.500. Está vendo, querido? Um outro significado. Então, para nós, talvez não tenha tanto valor, mas para o relato bíblico, existe um valor tremendo, 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 que a gente agora, que eu passo para você, tá bom? Bem, em seguida, nós vamos encontrar do versículo 44 ao 46, a conclusão dos registros, que foram de 603.550 varões, homens de 20 anos para cima, e que não tinham deficiência nenhuma, e eles podiam sair para a guerra normalmente. Aí que entra aquele detalhe que eu te falei. Se fossem contados crianças, velhos e incapazes, meninos de 20 anos para cima, que não podiam sair à guerra, a população seria de aproximadamente 2 a 5 milhões de pessoas, segundo os especialistas, que aí contam que cada família talvez tinha tantos, e aí vai aquelas viagens que eles fazem com números que isso não interessa para nós. Interessa é que naquele tempo foi somado 603.550 habitantes. E Patinga tem quantos mil? 280, mais ou menos? Quantos mil mesmo, hein? Acho que é 280, né? Acho que era isso aí. Então você tem uma noção de quantos homens podia sair para a guerra naquela época. Vamos pôr lá que Patinga tem. Vamos pôr lá que Patinga tenha isso, né? Vamos dividir isso aqui, dividido por 280. Tá vendo, ó? Seria quase mais de 2 vezes a população de Ipatinga, que só de menino, né, rapazes, homens que podiam sair para a guerra. Então a gente entende como Deus também cumpriu sua promessa com Israel, né? Quando eles saíram do Egito, havia uma promessa de Deus de multiplicar aquele povo, de abençoar. E aqui a gente já vê o primeiro recenseamento mostrando quanto aquele povo cresceu, né, na sua caminhada. Bem, verso 47 ao 48 vai mostrar que nesta contagem dos rapazes que podiam sair para a guerra, os levitas ficaram de fora. Por quê? Porque eles não sairiam à guerra. A função dos levitas era ministrar no tabernáculo, tá bom, irmãos? Então Deus não vai contar uma tribo que era a tribo de Levi. Deus tomou a tribo de Levi no lugar de todo o primogênito de Israel. Então, cada primogênito que nascia era de Deus. Então, Deus tomou a tribo de Levi. Olha, a tribo dos levitas, porém, segundo as suas famílias, não foram contados entre eles. O Senhor tinha dito a Moisés: somente não contará a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, verso 50, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que aproximar-se dele será morto. Então veja bem, a preocupação de Deus com o culto era tão grande que aqueles que estivessem envolvidos no culto não poderiam se envolver com mais nada. O tabernáculo era o lugar que tinha a presença de Deus estabelecida ali. Presta atenção como é que a gente precisa aprender a servir a Deus de uma maneira mais correta e que glorifique mais ao Senhor. Os levitas foram separados para aquilo. Você já ouviu gente chamar quem toca na frente de levita? Não é? Não sei desarrumar isso. Porque levita não é só quem toca na frente.
Levitas são todos que trabalham. Aqueles que armam a tenda, desarmam a tenda. Aqueles que limpam a tenda. Aqueles que costuram a tenda. Aqueles que reparam. Então, fiar na cabeça que levita é quem toca e canta, e isso pegou, virou moda. Levitas são todos aqueles que servem. Agora, um detalhe é a exclusividade do serviço. Os levitas eram só para aquilo e para mais nada. E era um trabalho repetitivo. Era a mesma coisa sempre, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. O exército, Deus mandava Israel caminhar, eles tinham que desfazer a tenda com seus utensílios e levar. Quando Deus mandava o povo de Israel acampar, aqui está dizendo para nós, eles tinham que armar a tenda, tudo no seu devido lugar, e depois eles sequer podiam fugir de perto da tenda. Eu já ouvi dizer aí, eu já vi dizer várias vezes, pastor orientando os outros, não mora perto da igreja não. Eu já vi demais, pastor não pode morar perto da igreja. Já ouvi demais da conta. Isso no nosso tempo. Porque no tempo dos levitas, eles tinham que morar ao redor da tenda. Quando o irmão batesse na porta, o levita tinha que estar pronto. Está vendo a exclusividade? Hoje a gente quer um Deus que opera, mas a gente não quer que Deus opera. No dia que eu comecei a colocar meu WhatsApp ali na frente, eu tenho até que criar um negócio para deixar ali no dia de quinta-feira. Teve alguém que falou, pastor, você é doido, você não vai aguentar os irmãos te mandando mensagem. Eu fico pensando, mas por que eu não vou aguentar? É minha função. Meu celular dorme na minha cabeça, na cabeceira da cama assim, quando toca, eu corro lá. Tá vendo ele aqui hoje? Eu não gosto de carregar celular. Está aqui, sabe por quê? Porque morreu a menininha Laura. Querida, é a função minha de pastor. Por que eu vou fugir dela? É a função do levita, dormir na beirada da igreja. Porque se alguém precisar, ele tem que estar lá. Era aqui, é isso que nós estamos vendo. Então, se eu não posso voltar e viver aquela época. Eu tenho que pegar os ensinos e trazer para mim. Está dizendo aqui que levita não é quem toca nem quem canta. Levita é quem serve. Então, se eu sirvo, você serve, eu tenho que morar o mais perto do tabernáculo possível. Se alguém precisar, vai no tabernáculo. Chegou no tabernáculo, lá estou eu, pronto para servir. Então, como eu não posso morar perto do tabernáculo, eu tentei morar. Você sabia que eu tentei morar ali em frente? Pouca gente sabe. Eu tentei alugar aquilo ali. Eu conheci o dono daquela casa. E aí ele falou, não vou falar com a minha filha. E falou mesmo. Aí a filha dele conversou comigo, pastor, no dia que desocupar, eu te alugo ali. Só que, na verdade, eu tenho garro ali, né? Está na benção, né? Está na benção lá, os abacaxi, mas tá bom. Então, querido, queria morar ali, mas todo mundo fala, você é doido de morar ali? Mas por quê? É bom que eu ia ver as malandragens, tudo aqui dali mesmo, né? Nem precisava, só sentar lá assim, ó. Então, querido, eu não consigo entender, porque chamado é chamado. Eu fui chamado para isso. Férias? Que nada. Quando eu estiver muito cansado igual eu tive, eu sumo aí 30 dias e volto. Agora esse negócio de eu tenho que tirar férias todo ano, como é que eu vou tirar férias? Eu saí 30 dias, eu trabalhei para burro lá onde eu estava. Eu pensei que eu não ia pregar, preguei um punhado. Primeiro domingo que eu vou no culto, o camarada vem, avisa no meio da igreja assim, que domingo que vem nós temos pregador de fora, lá de Minas Gerais, pastor de Galo. Eu falei, bandido, por que você não me avisou então, no dia que eu cheguei? E querido, então quer dizer, eu quero que você entenda, o que está dizendo para nós isso ali, com relação aos levitas? Está dizendo que levita não é só quem toca e nem canta, levita é quem serve. E quem serve, quem serve a Deus no tabernáculo, na igreja, tem que viver para isso. A irmã veio pedir para eu orar por ela, que privilégio de orar por ela. Na hora que eu estava no dedo aqui, ó. Eu falei, ô irmã, os evangelismos que nós fizemos, uma pessoa em tentativa de suicídio me pedindo socorro ali agora, daqueles lá que vocês ajudaram, irmãos, viu? Aqueles nomes que vocês pegaram lá, pessoa em tentativa ali, depois vou até tirar ali do vídeo, porque ela não tem que ouvir isso depois. Estava ali, eu trouxe para cá para ver a notícia da menininha nova, o camarada manda, pastor, me atende, aí eu mandei para ele lá, bandido, eu te chamei, você curtiu com a minha cara, né? Não quis. Agora está lá na tentativa de socorro. Eu falei para ele, sim, eu te atendo. Então, querido, eu posso ter o privilégio de dizer que eu tenho hora para trabalhar? Não. O levita tem que morar ao redor do tabernáculo para servir a Deus, servindo os homens e mulheres e crianças de Israel. Deus precisa de você, Ele quer. Deus quer dividir a honra, olha para você ver. Deus quer dividir a honra da salvação contigo. Vou repetir. Deus quer dividir a honra da salvação contigo. Qual salvação? A salvação em Cristo Jesus. Ele quer te usar.
Mas você fica colocando tempo, eu só posso trabalhar tal hora, só tal tempo, tem a hora que é minha. Gente, eu tenho um pavor quando eu escuto crente dizendo, ô pastor, eu estou precisando de um tempo para mim e para minha esposa. Gente, você não pode ter tempo para tua esposa, não é só para Deus. Tua esposa vai andar contigo no tempo de Deus, sabia? Está entendendo? Você não precisa ter tempo para tua esposa, não. Você tem que ter todo o tempo para Deus e ela vai andar contigo no tempo de Deus. Ela vai ser alegre, satisfeita, suprida, abençoada, porque ela está contigo no tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Eu tenho que aproveitar que eu estou vivendo o tempo de Deus. Esse é o tempo, é a minha chance, é a minha oportunidade. Vai chegar um dia, querido, que as luzes vão apagar. Você sabe disso? Não é, irmãos? Vai chegar um dia que as luzes vão apagar. E quando ela começar a apagar para mim, acabou o meu tempo. Eu não posso mais ter o privilégio de esperar. Vai chegar um tempo que as luzes vão apagar, a sensibilidade vai acabar, a cabeça vai ficar ruim, não vou conseguir mais ler a palavra, não vou conseguir mais falar de Jesus, aí acabou meu tempo. Então, querida, o Senhor está falando urgentemente conosco nesse texto, dessa responsabilidade. Era deles essa responsabilidade. Eles não iam sair para a guerra. Deus estava falando, ó, não faz mais nada. Eu não quero vocês na guerra, eu não quero vocês nada. Eu quero vocês servindo no templo. E um detalhe. Quem lembra do rei Jeosafá, lá no livro de Crônicas nós vamos ver. Um exército inteiro foi se levantar contra Israel, e o rei Jeosafá não foi com revólver, não foi com armas de guerra. Ele chamou os sacerdotes para irem à frente, com trombetas, e dizendo, rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Bastou essa frase para que um exército inteiro se matasse. Um lutando contra o outro e morreu todo mundo. E o povo de Israel não deu um tiro, não deu uma pedrada, não deu uma espadada. Por quê? Porque Deus está precisando de levita para ir na frente da guerra. Homens que vão trabalhar na obra, no reino do Senhor. Essa é a realidade minha e sua. Então, se você dá aula na escola bíblica dominical, dirige o louvor, toca o instrumento, limpa a igreja, fica na porta, prega, toca, canta, vigia. Deus não quer menos do que a exclusividade do teu trabalho para Ele. Agora, se você é do tipo que divide o teu trabalho com o teu trabalho secular, divide o trabalho no reino de Deus com o teu trabalho secular, Deus não está nada satisfeito contigo. E na verdade a gente age assim. A gente faz quando sobra tempo. Eu aprendi algo com o meu pastor lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, meu pastor é o pastor Stefano. Lá é o pastor Antônio. Pastor Antônio, quando ele chegou, a pessoa que dirigiu o louvor, chegou perto de mim e disse, Deus mostrou que é você que vai dirigir o louvor. E eu fui dirigir o louvor. O pastor me ligou e falou assim, irmão Edgar, é você que vai dirigir o louvor, né? Eu falei, pastor, pelo que eu estou vendo é. Ainda até joguei desculpa, não tem um jeito para o outro, não. Não, Deus mostrou que é você. Eu falei, amém. Aí ele virou para mim e falou assim, irmão Edgar, eu só preciso te pedir uma coisa. Eu quero você em todos os cultos dirigindo louvor. Lá tinha culto quarta, sexta, sábado e domingo. Aí ele falou, eu quero você todos os dias dirigindo louvor. Eu falei, ô pastor, mas eu estou estudando. Eu estudava à noite. Eu estudava de segunda a sexta, ou segunda a quinta à noite. Eu fazia o segundo grau lá nos Estados Unidos. Eu não tinha concluído o segundo grau aqui, estava fazendo lá. Eu todo animado, estudando. Né, eu ia pegar meu diploma e tal. Aí, querido, sabe que ele vira para mim e fala, você escolhe. Ou você serve a Deus na igreja ou estuda. Hoje, se a gente disser para algum dos meninos do louvor, alguém que prega e toca, ensina na escola dominical, se disser, ou você escolhe fazer ou estuda, o que eles diriam, será? Pois é, querido. Então eu quero que você entenda que é isso que Deus está falando ali. Meu pastor era autoridade. E na hora Deus tocou no meu coração, sim, eu tenho um chamado. Eu fui chamado em 1986 aqui dentro dessa igreja. Eu tinha só 3 anos de crente, eu não sabia ler nem a Bíblia direito, eu não tinha lido a Bíblia toda ainda. Eu não pregava, não fazia nada, mas eu tinha um chamado no coração. E quando o meu pastor falou aquilo, eu pensei, eu tenho um chamado. E eu tenho uma oportunidade. Estudar? Eu estudo quando eu puder. E eu formei. Servi a Deus, Deus me usou, Deus me ensinou poderosamente. Estudei o curso que eu queria, fiz pós-graduação. E eu estou aqui. É isso que está fazendo falta hoje, querido. Não, eu preciso comprar uma casa. Eu preciso estudar, eu tenho que ter
correr atrás e corre. E não é abençoado. E não abençoa. Amém, igreja? Está entendendo? Se a gente chegasse hoje e falasse com aquela mesma palavra, ok, você quer fazer parte? Quero. Então é o seguinte, eu te quero ser tanto. Aí eu não, a igreja. Porque o pastor não falou o que ele queria, falou a igreja. Você tem que dirigir louvor quarta. E um detalhe, eu era o único dirigente de louvor numa igreja que dava umas 2, 3 dessas, não era? Eu era o único, não tinha 2, nem 3, nem 4. Eu dirigi louvor quarta, sexta, sábado e domingo. Estudava teologia, porque aí eu tive que sair da escola, passei a estudar teologia, e depois nós tínhamos 2 ensaios por semana. Era um, não, era 2. E eu trabalhava 12 a 14 horas por dia. E eu era o primeiro a chegar na igreja, e eu era o último a sair da igreja. Não recebi um centavo de ajuda para estudar teologia, ao ponto de um irmão brigar lá na igreja um dia e falar, pastor, a igreja tem que ajudar o irmão de Gá. E nunca ajudou. Tudo bem, não estou falando isso não. Estou falando por causa da mamata que a gente tem aqui. Aqui tem faculdade de teologia, a igreja já pagou, agora não está pagando mais, porque não está aparecendo, como é que fala, candidato. Querido, essa vida é de sacrifício, é de investimento. Levita é para trabalhar o tempo todo, sem reclamar. Então por isso que a obra de Deus também ela é o que é hoje. Hoje a obra de Deus é pomposa, ela é luxuosa. Nossas igrejas são luxuosas, irmãos. Olha essa igreja aqui num bairro pobre, igreja pobre. Olha que coisa gostosa. Aqui, então está me pedindo, pastor, por que você não põe uma almofada no banco? Falei, eu não, eles vão gostar de banco. Estão querendo que põe uma almofada no banco. Olha que igrejinha bonitinha, pequenininha, mas aconchegante, friinha. Hoje nós temos luxo, mas nós não temos muito serviço. Você sabia? Temos luxo, mas não temos serviço. O corpo da menininha vai chegar. Quantos de nós já mandaram a notícia? 2 horas o corpo da menina vai chegar. Quantos de nós vai ter a coragem de dar um abraço no paizinho e na mãezinha dela? A maioria de nós vai para casa, vai dormir, preocupado que tem que acordar amanhã para trabalhar, estudar. Mas reino de Deus, fraternidade, amor, carinho, atenção, eu tenho que trabalhar, que importa. Quem vai pôr comida na minha casa, pastor? Não é assim que a gente ouve? Quem vai pôr comida? Eu sei. Sabe quem põe comida na casa da gente? Deus. Trabalhava 7 horas no meu trabalho, ia para a igreja, voltava da igreja, e aí a Ana Silvia ia fazer comida, eu ia trabalhar até 2 da manhã, 6 horas eu estava acordado, e eu não morri. E eu tinha comida. Querida, é por aí, essa é a lição que arrebenta com a gente, tá? Eles não sairiam para a guerra porque a sua função era ministrar no tabernáculo. E depois Deus acaba também advertindo eles que esse trabalho era exclusivo deles, tendo até uma pena de morte para quem se aproximasse do trabalho deles do tabernáculo. Então, o Senhor chega a dizer para eles assim, olha, verso ali, deixa eu ver, parece que é o 53. Os levitas, porém, se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas cuidarão do... Não, falei errado, desculpa. É o 51, olha. Quando o tabernáculo tiver que partir, os levitas desarmarão. E quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. Olha bem, o estranho que se aproximar dele, do tabernáculo, será morto. Via exclusividade? Então, querido, era o mesmo que os meninos do louvor, você que limpa a igreja, você que abre a porta, você que faz isso, faz aquilo, encarasse assim, o trabalho é tão exclusivo seu, que se outro meter a mão, vai ser morto. Você tem que encarar assim, é meu, Deus me deu, eu vou fazer. E quantos de nós Deus está mandando, e a gente simplesmente, eu não vou fazer. Olha para você ver, ao contrário. Deus está falando, te chamei, vai. E você, eu não vou. Eu vou trabalhar primeiro. Eu vou comprar casa primeiro. Eu vou comprar carro. Eu vou casar, vou ter filho. Eu vou estudar. Depois eu vou. Eu já vi gente dizer que vai aposentar primeiro. Eu falei, nossa, Deus do céu. Quantas
as almas vão para o inferno, porque você vai aposentar primeiro. Eu sou sincero com vocês, querido. Eu não fiz tudo que eu queria, mas muitas das coisas que eu queria fazer, eu fiz no tempo de Deus. E não deixei de servir a Deus. Então, irmãos, aí a gente já está chegando no final, né? Por fim, Deus dá instruções a respeito dos acampamentos das tribos, como eles deveriam ser agrupados, né? O versículo 52, vai dizer que eles vão se acampar, cada um no seu esquadrão, junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos, e depois ele alerta outra vez os levitas sobre a seriedade do trabalho deles, quando diz que eles deveriam acampar ao redor do tabernáculo, para que não houvesse indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo. Na verdade, quando dizia ali que o estranho que entrasse morreria, na verdade, não quer dizer o estrangeiro aqui não, tá, irmãos? É qualquer pessoa que não fosse da tribo dos levitas, tá? Qualquer pessoa que não fosse chamado por Deus para o serviço. Tanto que os irmãos vão ver lá, que num determinado momento o rei Davi vai trazer a arca de volta para Israel. Lembra disso, irmão? Aí depois chega numa determinada tribo, o povo muito alegre, por onde passava o povo matava boi e fazia louvores a Deus que a arca estava voltando para Jerusalém. Quando um determinado momento a arca ia, o boi meio que tropeçou, e aí a junta de boi tropeçou e a arca balançou, um determinado homem foi segurar para a arca não cair, você sabe o que aconteceu, o homem foi fulminado, o homem morreu. E aquilo ali causou um desgosto muito grande. O rei ficou triste, falou, nossa Deus, eu estou alegre, levando a arca de volta, e aí o Deus faz uma coisa dessa, deixa o homem morrer, mas aquilo é para você ver a exclusividade e a seriedade de quem trabalha para o Senhor. O trabalho que é teu, irmão, para fazer, não espera que eu vá fazer ou que outro vai fazer. Receba de Deus o chamado e faz o teu trabalho. Tem gente que acha que servir a Deus é ganhar riquezas, ser beneficiado. Irmão, servir a Deus é um privilégio. Aí sim eu acredito no chamado, não na predestinação, mas eu acredito no chamado de Deus para certas vidas, para serem abençoadas, abençoando outras vidas, dividindo o que ela tem com o outro e sendo bênção na vida das pessoas, marcando a vida das pessoas. Então eu queria que você prestasse atenção nesse primeiro capítulo, que fala dessas verdades para a nossa vida, tá bom? Então até a ordem como os levitas deviam se acampar, o Senhor Deus deixa muito bem claro na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Semana que vem, se Deus nos der graça, se não tiver imprevisto nenhum, nós vamos ver a ordem das tribos no acampamento. Depois vamos ver sobre os levitas, 3 e 4, os deveres do levita, e por aí vai o estudo da palavra do Senhor. Vou tentar sempre trazer esse estudo numa hora, para a gente poder chegar, igual agora, 10 para as 9, nós encerramos o estudo. Amém, queridos?